E olha, gente, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a prevalência de quedas, pelo menos uma vez ao ano, no caso das pessoas acima dos 55 anos, é de 30% a 60%. Acima dos 80, a incidência é mais alta e o número de mortes associadas a essas quedas é 6 vezes maior. A gente convidou então a geriatra Bianca Figueiredo para falar sobre esse assunto. Bom dia, doutora Bianca, obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Lidevan. Eu que agradeço sempre o convite e a gentileza. Obrigado. Doutora Bianca, eu falo que quem tem idoso em casa, né, precisa ter em mente que a mudança do ambiente é uma mudança completa e todos precisam se adaptar. Não adianta você criar um ambiente ali, de repente, aquele ambiente que o idoso frequenta mais, adaptar o quarto dele, adaptar aquele banheiro, se o resto da casa não está adaptada, porque, como a gente viu agora na reportagem da dona Dilma falando, né, os idosos eles precisam ser ativos, eles precisam circular, eles precisam manter as atividades num ambiente adequado para isso. Exatamente. Dona Dilma resumiu tudo. Não é só adaptar a casa, mas você tem que cuidar da sua saúde. A casa é um fator de risco, mas o idoso cai por várias causas, né? Então a gente precisa se manter o idoso ativo, mas é extremamente importante o controle das doenças, né? Porque a gente sempre fala que a queda, ela pode ser um único evento na sua vida, ou ela pode ser a ponta do iceberg de um envelhecimento ruim. E Uhum. também, como foi falado na reportagem, quando o idoso cai e tem as consequências, o custo é muito maior do que a gente tentar adaptar. E a gente Uhum. pode adaptar coisas simples, né? De acordo com a vida, com a situação, com a logística de cada um. Doutora Bianca, e tem um outro ponto também bem interessante, porque às vezes a pessoa acha assim, mas o idoso ele sofreu uma queda, a situação já foi grave ali naquele momento. Nem sempre é assim. Às vezes esse idoso ele vai sofrer uma queda, ele vai precisar passar por uma cirurgia de repente, a qualidade de vida vai cair muito, porque de repente ele vai ficar acamado, ele não vai conseguir fazer as atividades de novo. Isso pode trazer uma série de consequências aí a longo prazo, até levar à morte, inclusive, né? Não necessariamente ele vai cair e já vai falecer naquele momento. Exatamente. Tem duas situações. Tem aquelas quedas que geram lesões pequenas, Uhum. hematoma, umas ulcerações pequenas. Tem umas quedas que os idosos nem sabem explicar. A família que nota um hematoma. Essas quedas, às vezes, a gente não dá tanta importância, mas muitas vezes é dessas quedas também que não parece ter importância, que vai ocasionando o medo de cair novamente, ele vai começando a ficar menos ativo e com isso aumenta o risco de doença e morte. E tem as quedas, como você falou, que já são graves no momento, que tem que ser submetidas a um procedimento cirúrgico, que muitas vezes tem complicação e que o idoso vem a falecer não imediatamente. Uhum. Às vezes ele vem falecer até um ano, até anos depois. Então, as duas situações, né, independente da gravidade, caiu. Primeiro que queda não faz parte da idade. Às vezes os idosos não falam, não acham importante. Então, a gente sempre tem que questionar em todas as consultas da geriatria. Caiu, como foi a Uhum. queda? E a Uhum. gente precisa intervir o mais rápido possível. Eu acho, doutora Bianca, que a pior consequência da queda é justamente o idoso perder essa mobilidade, né? Porque imagina, a partir do momento que o idoso ele tem uma queda, né? Se for ativo, então, isso já mexe muito com o emocional. Né, já vai ter as limitações ali no movimento. Se um idoso como esse sofre uma queda e precisa se submeter a um procedimento cirúrgico, imagine, ter que ficar de cama, ou às vezes ter que ficar numa cadeira de roda, tem as consequências disso. A gente sabe que podem aparecer ferimentos, podem aparecer outras situações, até trombose, né, doutora Bianca? Trombose. Quando o idoso é submetido, por exemplo, se o idoso teve uma fratura, dependendo da fratura, uma fratura de fêmur, que a maioria é cirúrgica, tudo deve ser avaliado em conjunto, né? Então, tudo deve ser discutido, risco e benefício. Todo procedimento do idoso, a gente precisa melhorar a qualidade de vida. Então, se a gente operou o paciente, é para proporcionar qualidade de vida. E essa reabilitação em equipe,
A gente precisa ser muito ágil. Uhum. Aqueles idosos também, por exemplo, como você falou, é trombose, é úlcera, é dor, né? Então, o paciente perde peso, perde massa muscular. Então, se a gente foi submetido a um procedimento cirúrgico, a gente precisa intervir para proporcionar a qualidade de vida, que foi o objetivo da cirurgia. E aqueles idosos que não foram submetidos à cirurgia, muitas vezes eles ficam com medo de cair e às vezes a gente acha que é besteira. Não, mas por que está com medo de cair? Nem se machucou tanto. Então, eles têm medo de cair, né? Porque muitas vezes os idosos, eles têm muitas perdas já. Então, aquele evento, às vezes, para ele não sabe, ele não tem bagagem para enfrentar. Então, É. eles têm medo de cair, eles ficam ansiosos, eles realmente vão querendo andar com ajuda, eles realmente vão querendo limitar as atividades. E a gente precisa mantê-los, pelo menos dentro de casa, Uhum. como foi falado, de uma maneira ativa, né? E às vezes É. são pequenas adaptações mesmo. Às vezes, a família tem até um receio de, por exemplo, do idoso sair para fazer alguma atividade ali, às vezes em centros de convivência, em espaços que são voltados mesmo para atender a terceira idade, de atividade física, espaços de convivência, que são espaços preparados, que são espaços adaptados para receber essas pessoas. Aí as famílias têm essa preocupação deles saírem de casa, mas não se preocupam em casa como está a situação. A gente viu na reportagem que a maioria dos acidentes acontece dentro de casa. E aí você entender, bom, uma casa que tem uma pessoa idosa morando, é uma casa que pode ter um tapete? É uma casa que pode ter, de repente, objetos espalhados pelo chão? Pode ter muito móvel, né? Que cuidado eu vou ter até com o calçado mesmo desse idoso. Então é entender que não adianta você prevenir do risco fora. Tem que ver também como está dentro de casa. Exatamente. A gente pensa que realmente os idosos caem mais na rua, Aham. mas quando eles saem, às vezes eles estão mais preparados na rua do que em casa. O sapato é mais adequado, eles tomam mais atenção. Em casa é onde a gente fica a maior parte do tempo. Então, exatamente, é onde eles caem mais. Então, assim, a gente tenta, né, como eu falei, adaptar de acordo com a realidade de cada um. Uhum. Há móveis que podem sair do lugar, há móveis, cuidado, que os idosos, se não tiver como botar corredor, barra, aos lugares onde ele anda, cuidado com móveis que eles seguram e eles podem cair. Banheiro, você não pode gastar tanto com banheiro, mas o paciente já não pode mais ficar em pé, então ele vai tomar banho sentado, bota a sabonete líquido na parede, porque a barra eles caem. Cuidado com o box de vidro. O banheiro é pequeno, não tem como adaptar o banheiro. Quem tem um quintal, tem como dar banho no quintal, porque o banho é algo que nos preocupa muito, né? Então, assim, tem como fazer pequenas adaptações. Cuidado com brinquedo, cuidado com animal, cuidado com as coisas que o idoso mais usa, para ele não ficar abaixa, levanta. Coloca tudo na altura dos olhos, deixa tudo mais acessível ao idoso e tenta criar, dentro da realidade de cada um, uma circulação. Tem idosos que não levanta da sala para a cozinha beber água. Então, Uhum. a gente precisa manter o idoso ativo, mas com segurança. Cuidado com o piso, não tem como mudar o piso, é muito escorregadio, não tem como mudar esse piso. Então, cuidado quando vai lavar, quando vai botar os produtos. Deixa o piso, né, menos escorregadio, tenta evitar que o idoso tenha circulação naquele momento de limpeza, entendeu? Uhum. E outra coisa, doutora Bianca, a gente não está falando aqui, claro, para tirar as atividades desses idosos, né? Porque isso é muito ruim. A própria reportagem até mostrou que agora na pandemia, né, que eles passaram mais tempo em casa, a necessidade de ficarem mais ativos aumentou, obviamente. Por isso também os acidentes aumentaram, porque eles ficaram mais tempo em casa e às vezes aquele ambiente não estava preparado, as famílias estão vivendo uma realidade nova, claro. Às vezes detalhes não foram observados antes e passaram a ser observados depois que esses idosos ficaram mais tempo em casa. É uma fase de adaptação para todo mundo em todos os aspectos. Agora, tirar as atividades também desses idosos é muito ruim, até para o emocional, né, doutora Bianca? Porque imaginar, não faço isso não porque é perigoso. Não é melhor ver uma maneira de adaptar, mas que para permitir que ele faça aquela atividade, se ele tem condições de fazer? Então, um idoso, por exemplo, que cai, ele tem maior risco de ter novas quedas. E aí, se a gente realmente limitar as atividades dele, ele vai cair mais, ele vai descondicionar cada vez mais, ele vai atrofiar cada vez mais. É exatamente isso que você falou. O idoso, ele tem condições de levantar do sofá para a cozinha, para a varanda, adapta, bota uma cadeira que tenha apoio
para ele levantar, vai vendo o caminho de circulação. O idoso ele não pode ficar parado, não importa a fragilidade do idoso. Ele precisa se manter ativo e mesmo que seja com alguém do lado, pequenas distâncias. Então, tantas atividades dentro de casa, como atividade física programada com um profissional. Não importa que seja o mínimo do tempo possível, 2 vezes por semana, bem aos poucos, progredindo. Todos os idosos, principalmente os mais frágeis, eles têm indicação e benefício com exercício físico, atividade física. Excelente, doutora Bianca. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, pelas orientações, viu? Até a próxima. Eu que agradeço muito. Se cuidem. Até Obrigado, logo. um abraço, Tchau. saúde. Tchau.